Bem-vindo ao NAP TV. Nesta edição, Gabriela Marques fala a respeito da sobrecarga mental durante a pandemia, especialmente para quem trabalha home office. A nutricionista Adriana Corsetti traz o questionamento: carboidratos são vilões? O psicólogo Neymar Gil traz algumas provocações acerca das teorias de colapso na saúde mental no Brasil. Douglas André reflete sobre alguns impactos da pandemia e nos convida a não ter medo de sentir. Olá! Hoje eu gostaria de conversar com você que com certeza não imaginou em março de 2020 que nós estaríamos vivendo isso que nós estamos vivendo hoje em março de 2021. Acredite, eu também não imaginei que estaríamos vivendo isso tudo ainda, né? Então, gostaria de conversar com você que está trabalhando direto durante essa pandemia. Com você que não conseguiu tirar férias direito, que não conseguiu tirar folgas ou que evitou ao máximo, né, viajar, sair com sua família em função dos cuidados necessários para a prevenção do Covid-19. Gostaria de falar com você que respeitou na medida do possível todas as restrições sociais, não fez aglomerações e se cuidou ao máximo. O peso da saudade dos amigos deve estar batendo, não é mesmo? A saudade do abraço de quem você ama, dos churrascos em família no domingo, que muitas vezes eram prolongados em um domingo à tarde, um sábado à tarde, com quitutes, com coisas boas em família. Eu sei, a saudade está batendo. Para nem todas as pessoas, o quesito trabalho diminuiu. Muitas passaram a trabalhar ainda mais durante a pandemia. E isso, por vezes, pode trazer inclusive culpa, já que muitas pessoas perderam os seus empregos, perderam, empresas, tiveram que demitir funcionários. Então, muitas vezes, quem tem um trabalho, quem está trabalhando cada vez mais se sente culpada diante dessa situação. Mas não se culpe. Quero falar sobre a sobrecarga que muitas vezes está se espalhando nas casas, em função do home office, que traz um trabalho para dentro de casa e que torna mais desafiador ainda conciliar trabalho, família e momentos de lazer. Especialmente para as mulheres, que muitas vezes precisam dar conta da casa também, dos filhos, do trabalho. A sobrecarga ela vai batendo, ela vai gerando um estresse cada vez maior. Quero te dizer que eu entendo que possivelmente você está se sentindo cansada, esgotada, sobrecarregada. E isso é consequência de uma pandemia que não nos permite ter momentos de lazer e de fato de descanso, que não nos permite encontrar alguém ou sair ao ar livre sem o medo de nos contaminar. Você não está sozinha. Esse medo não é só seu. Ele é também de muitas outras pessoas que eu atendo frequentemente no consultório e que a gente pode conversar, inclusive, que a gente pode ter acesso, inclusive, nas nossas relações. Os momentos, de descanso, de descontração, eles acabam muitas vezes se resumindo a momentos, com a própria família, com o núcleo, momentos onde se pede um iFood ou se pede uma pizza, e aí muitas vezes vem os excessos, que sem querer a gente acaba assim, algumas pessoas acabam sim, descontando na comida, todo o estresse, todo o cansaço que vem se acumulando desde março de 2020. Mas diante de tudo isso, muitas vezes a nossa saúde é deixada de lado. Mas é importante termos atenção com isso, porque precisamos da nossa saúde ok. Porque quando tudo isso passar, nós precisamos estar saudáveis. E não só quando tudo isso passar, mas inclusive agora, para manter a nossa imunidade lá em cima, manter a nossa imunidade ok, nós precisamos cuidar da nossa alimentação, praticar alguma atividade física, tentar de alguma maneira nos manter saudáveis, tanto a nossa saúde física quanto a nossa saúde mental. Então, eu gostaria de sugerir que você tirasse um tempo para você, para cuidar de você. Reserva um tempo do teu dia para fazer algo que só você, que você adora fazer. Algo que vai ficar só você com você mesma. Seja uma leitura de um livro, escutar uma música, assistir uma série. Esses momentos, eles te ajudam a renovar as energias, a reforçar, fortalecer a sua saúde, principalmente a sua saúde mental, tá bem? Mas não deixa a sensação de tristeza, de solidão, de cansaço extremo tomar conta da sua rotina, tomar conta dos seus pensamentos. E se esses pensamentos ruins permanecerem, busque ajuda.
Entre em contato com um profissional da psicologia, com um psiquiatra, mas busque um acompanhamento, busque sua rede de apoio, né? Lembre-se que depressão não é frescura, depressão ela acontece, muitas vezes o estresse ele está assim camuflando aí a depressão e existem muitas maneiras de tratar tudo isso, só que você precisa ter a coragem de pedir ajuda, tá bem? Me coloco à disposição, assim como os profissionais aqui do NAP. Pessoal, hoje vamos falar sobre os carboidratos. São mesmo vilões ou não são? Bom, na verdade, os carboidratos estão longe de ser vilões, né, da nossa alimentação. Eles são muito importantes para a nossa vida. A gente estima que tem que consumir em torno de 50% a 60% das calorias do dia através dos carboidratos. Por que isso? Porque eles são a fonte principal de energia para o nosso corpo, né? São eles que fornecem de forma primária, né, a glicose para a nossa corrente sanguínea, para o funcionamento de todo o nosso corpo, né? Então, por que se fala tanto que eles são os vilões? Porque o excesso deles, sim, é um problema, porque dependendo do tipo de carboidrato pode ser um problema. Então, como é que a gente faz? Primeiro, os carboidratos bons são os carboidratos que a gente chama de complexos. São aqueles carboidratos ricos em fibras, que não são refinados. Então, são os carboidratos que vêm dos cereais, né, que são os integrais, né, que a gente fala. E os refinados são aqueles que a gente evita, né, que é a farinha branca, que é o açúcar, o arroz branco também, né, mas em muitos casos a gente não precisa excluir eles da nossa dieta. A gente tem que consumir com moderação, né. Então, o que é o ideal? Que a gente, em praticamente todas as refeições do dia, consuma o carboidrato, pelo menos nas refeições principais, né? No almoço eu faço muita questão que ele sempre entre, principalmente porque ele ajuda muito no controle do resto do dia, né? Eu recebo muitos pacientes que não comem carboidrato no almoço porque querem emagrecer, porque acham que esse é o grande segredo, né, para conseguir controlar o peso. Na verdade, muitas vezes a grande restrição de carboidratos é que leva ao problema, né? Normalmente as compulsões alimentares que a gente vê, muitas vezes são causadas pela falta do carboidrato. Então, dentro de um equilíbrio, eles são nossos amigos, eles não são nossos inimigos. Então, sempre procurando, né, uma orientação, né, se tiver alguma dúvida, procura um profissional habilitado para te ajudar, entenda a importância desses alimentos, né, para a nossa vida. Nem sempre aquilo que a gente acredita que faz mal, faz realmente mal, nem sempre aquilo que a gente acha que é o ideal é realmente o que vai fazer bem pra gente. Então, vamos apostar nos bons carboidratos, vamos fazer o consumo deles de forma equilibrada, sim, vamos controlar o açúcar, vamos controlar a farinha branca. Claro que tem alguns casos específicos, né, que nem diabetes, que nem alteração de triglicerídeos, alguns problemas hepáticos, né, alguns problemas de saúde nos fazem restringir um pouco mais esses carboidratos. Então, se você tem esse tipo de problema, aí sim ainda se torna mais importante que tenha um acompanhamento de um profissional, né? Mas se você não tem nenhum problema de saúde, consuma, mas consuma com moderação. Olá, eu venho trazer a minha psicodica. Jovem Sheldon, que passa na Globoplay. Essa é uma série para se olhar em família, falando de família. Esse casal tem 3 filhos, 2 são gêmeos, onde um deles tem habilidades especiais. Vale a pena conferir, é um programa para a família toda. O cuidado com a saúde, tanto física quanto emocional, neste momento é essencial. Por isso, em tempos de prevenção, permita também a renovação. No NAP, trabalhamos com uma grande equipe de profissionais da psicologia, que hoje atendem tanto na modalidade presencial, com medidas de segurança, quanto online.
Entre em contato conosco para saber mais sobre os nossos serviços e atendimentos. Estamos esperando por você! A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. Cursão do Fabão desde 1993, formando alunos e preparando pessoas para o mercado de trabalho. Top of Mind no segmento de cursos preparatórios desde 2016, o Cursão do Fabão conta hoje com 10 aulas para aulas particulares e cursos para pequenos grupos com até 30 pessoas. Há 25 anos preparando para a prova do Liberato, também oferece cursos para o Enem, vestibular e concursos públicos. Tudo em um ambiente moderno e acolhedor com os mais qualificados profissionais. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniela, sou psicóloga, mestre em diversidade cultural e inclusão social, trabalho com a qualidade de vida. Neste ano, venho aqui convidar vocês a todos a participar do 10º ciclo de palestras do NAP. Neste ano, o NAP completa 10 anos de atuação e com muita satisfação, sempre voltada à atuação à saúde mental e áreas especializadas para a comunidade. Neste ano, ele correrá totalmente online, com a atuação de vários profissionais, psicólogos, psicanalistas, fisioterapeutas, historiadores, filósofos, todos voltados à saúde e às áreas humanas. Será um evento muito especial, que foi pensado com muito carinho, voltado à comunidade, aos estudantes e ao mesmo tempo a profissionais da área da saúde. Anotem aí que o ciclo de palestras ocorrerá dia 22 a 31 de março, a forma totalmente online e gratuita. As inscrições podem ser feitas, o link que aparece aí na tela, e vocês podem acompanhar nas redes, e gostaríamos muito da presença de vocês e contamos com a sua participação. E aí, pessoal do NAP TV, tudo certo? Hoje eu queria trazer para vocês uma provocação em relação a algumas incomodações minhas, tá? Tenho percebido muito, né, nas mídias, diversos artigos, matérias que falam sobre um possível colapso na saúde mental. A gente tem vivido aí nos nossos últimos dias a realidade triste e dura de um colapso na saúde como um todo, com a falta de leitos de UTI, ultrapassando inclusive a capacidade de 100% e muito, né, aqui no nosso estado, principalmente no Rio Grande do Sul. Mas enfim, quando a gente fala em colapso na saúde mental, a gente está falando de falta de profissionais para poder atender uma quantidade absurda de pessoas que já estão precisando. Porque a gente já está falando de uma realidade onde a gente tem uma população, né, brasileira muito adoecida. A gente já tinha uma população extremamente adoecida, muito ansiosa, muito depressiva, né? É a população com maior índice, né, de automedicação, né, no mundo. E a gente está falando de automedicação desde as mais básicas, né, de analgésicos e anti-inflamatórios, a medicações tarja preta, principalmente psicotrópicos aí,
que nos preocupam muito esse uso indiscriminado, né? Pelas sequelas que podem causar, e inclusive pelos erros, né, de utilização dessa forma indevida. Então, se já era preocupante antes, imagina, conforme a gente vai vendo os resultados dos últimos estudos, né, relacionados com a pandemia. A gente tem visto que é muito comum associar alguns problemas de saúde mental como sequelas do contágio. Então, pessoas que já tiveram contágio com vírus, mesmo sintomas mais leves, né, perda de olfato, né, perda de paladar, ou os próprios sintomas gripais que a gente normalmente observa, mesmo esses sendo os mais leves, não necessitando de intubação, não necessitando de respiração e tudo mais, já nos preocupa porque aparece como consequência, posteriormente, 2, 3 meses após, um índice alto de pessoas apresentando, então, sintomas depressivos, né, sintomas de ansiedade, de distúrbios, né? Então, a gente se preocupa com isso, mas, obviamente, que não se fala de uma quantidade absurda de pessoas que também estão sofrendo como sequela da pandemia, mas não do contágio direto, né? Que é uma quantidade, inclusive, maior de pessoas que manifestam esses sintomas, que são as pessoas que estão isoladas nas suas casas, que estão em meio a essa partidarização, a essa politização da doença, né? Se a gente tem que equalizar mais para o lado da economia ou mais para o lado da saúde, e isso tudo gera, obviamente, na gente sintomas ansiogênicos, né? Então, já era uma população adoecida, a gente agrega ainda mais essas situações ansiogênicas, e isso nos torna um país à ponta, né, de um colapso na saúde mental, sim. Então, a gente tem pouquíssimos profissionais atuantes, ativos hoje no Conselho Federal de Psicologia. A gente tem exatamente 391.106 profissionais, né? Destes, a gente sabe que nem todos atuam na clínica, obviamente, porque podem ser profissionais da psicologia jurídica, profissionais da psicologia do trânsito, escolar. Então, na psicologia clínica, esse número ainda é menor, né? Então, como se já não bastasse isso, a gente tem percebido uma desvalorização muito grande, né? Algumas medidas, sejam elas de cunho jurídico, aí, com medidas do próprio STF, retirando a exclusividade dos atos do psicólogo como o profissional para poder fazer a condução, né? E a aplicação de testagens psicológicas. Antes era somente utilizado por nós, hoje pode ser adquirido por qualquer pessoa e utilizado por qualquer pessoa. Então, enquanto isso, em meio a tudo isso que a gente está vivendo, a gente ainda vivencia situações como essa, né, onde planos de saúde não pagam de forma adequada e devida à formação e à atuação do profissional da psicologia, essa desvalorização, esse cenário, ele reduz, né, a quantidade de pessoas que tenham interesse em acabar atuando na área clínica. Então, se já era uma preocupação muito grande, imagina agora. Não é uma preocupação a nível Brasil somente, a gente já vê países, inclusive de primeiro mundo, né, na Europa, tendo uma situação muito pior, né? Na própria Espanha, existe 6 psicólogos para cada 100 mil habitantes, e a gente está falando de psicólogos, a gente não está falando de psicólogos clínicos, então ainda é um pouco pior, né? É uma média que para a Espanha é muito ruim, porque é uma média 3 vezes menor do que a média europeia, e de longe a gente consegue dar conta de uma sociedade assim. De longe a gente consegue minimizar os impactos, sejam impactos econômicos, sejam as mazelas sociais que já nos afligiam antes, né? As disparidades econômico-sociais. Então, com tudo que a gente está vivendo, a gente realmente precisaria ter um olhar mais atento e começar a trabalhar em nível de educação, estimular a formação de profissionais na área da saúde mental, seja a nível da psicologia, seja dentro da medicina, né? Formando psiquiatras, porque isso vai ser iminente, né? Essa falta ela é iminente, a gente já tem sentido isso no dia a dia, nos nossos consultórios, nas agendas. Então, quem está na área da clínica já vem percebendo um aumento significativo de procura de pessoas. Às vezes, a gente sente somente a procura e não a efetivação do atendimento, porque as pessoas se deparam também com um custo, né? Porque, de fato, a gente já vinha falando em que é um tipo de serviço que tem um custo a nível Brasil que é um pouco elevado para os padrões, né? E a gente tem também, aliado a isso, uma prática de consumo onde as pessoas não valorizam seus cuidados com saúde mental, elas valorizam muito a aparência. A pessoa paga, por exemplo, absurdos para poder fazer a manutenção do seu corpo numa academia, mas ela não paga isso para a manutenção da sua saúde mental,
né? Então, a gente vai precisar, obviamente, que cada vez mais haja uma flexibilização por parte dos profissionais, mas que também haja uma maior preocupação por parte da população em geral para poder adentrar um processo terapêutico, né? E não ser tarde demais daqui a pouco para poder resolver um problema ocasionado, seja agora pelo que a gente tem vivido, seja pelas sequelas que ainda estão por vir, né? Porque são anos difíceis que estão por vir pela frente e a gente precisa entender isso também, certo? É só o início de uma provocação, óbvio, né? Não é o assunto mais agradável, mas como o nome diz, é uma provocação, então a gente precisa pensar e falar sobre. E, por favor, nos procurem, né? Façam seus comentários, né? Mandem informações, opiniões, críticas, e a gente vai continuar essa conversa num segundo momento. Um super abraço, precisando, fiquem à vontade de nos procurar. Olá a todas, todes e todos. Quando eu estava pensando nesse vídeo, me veio a frase, uma citação de Carl Gustav Jung: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tratar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é isso, né? Mesmo que nós nos dedicamos como psicólogos na nossa formação, nas nossas leituras, e sabemos que é uma área onde a gente nunca vai ter o domínio sobre ela integral, a gente vai ter que estar sempre se reatualizando, sempre lendo coisas, né, que vão aparecendo no presente, voltando a reler já textos do passado, fazendo reelaborações desses conhecimentos, enfim. A psicologia é essa ciência, né, que trabalha com os processos de subjetivação humana. E por mais que eu, nesse momento, gostaria de poder trazer um outro tema para trabalhar, para a gente poder desfocar um pouquinho do que a gente está vivenciando, eu não conseguiria ser genuíno, né? Eu ia estar em desacordo com o que está afetivamente me tocando. Então, por isso que eu trago essa frase do Jung, que a gente não pode, em nome de um ideal, negar a realidade. Não é assim que a gente consegue resolver os nossos problemas, ou tamponar os nossos sentimentos com sentimentos que não são efetivamente aqueles que estão, né, nos atravessando. A gente sabe que o tempo é de um luto coletivo, e a preocupação que eu teria como psicólogo é com aqueles que não estão sentindo nada, como se não estivesse acontecendo nada, né? Mesmo que tenhamos a sorte de não ter uma perda de uma vida humana diretamente do nosso núcleo familiar, indiretamente todos nós estamos perdendo. A gente acha que está tendo a oportunidade, a possibilidade de ver o quão frágil eram os nossos vínculos sociais, né? O quanto que eles estavam desgastados. Já se via isso, já se falava sobre isso, mas acho que a pandemia, como uma lupa, acentuou essas questões. E este é o ponto, eu acho importante, essa fragilização. Não se envergonhar dessa fragilização, não reconhecer ela como algo de fraco, né? Como não está sendo capaz de suportar. Porque isso é uma lógica realmente dessa condição mercadológica que nos levou até aqui. Vale a pena a gente seguir com essa lógica concorrencial de não se importar com o que acontece na casa ao lado? E aqui então, pensando nessa condição do Jung, né, da alma humana, e conversando com vocês a respeito disso, não só como psicólogo, mas como cidadão, que a gente efetivamente não negue a realidade em nome de ideal, ou não negue a realidade pela negação, por mecanismos de defesa, e que a gente se permita, como Luiz Cerquilha, e ele tem uma frase que ele diz que o ato mais revolucionário e mais subversivo é sentir. Então que a gente abra-se aos sentimentos que estão acontecendo em nós, através de nós.
mesmo que sejam eles sentimentos tristes, sentimentos de receio, de medo, de não ter expectativas futuras, que a gente encare de alguma forma esses sentimentos, que a gente não esconda-os ou tampe-os com outras questões por cima. Esse resgate do comum, do bem comum, é algo que penso que a gente pode fazer através dessa fragilização e desse reencontro com os nossos sentimentos. Porque essa subversão que o poeta diz, né, dos sentimentos que eles são capazes de produzir, ou essa revolução, começa justamente através da nossa própria transformação. E não passar por este deserto, por este momento trágico que nós estamos vivendo, passar por ele sem nenhuma modificação e continuar sendo mais dos mesmos. A gente precisa, e o planeta mostra isso, a gente precisa nos modificar. A pandemia veio nos pedir que a gente cuidasse de nós para que assim cuidássemos dos outros. Um ensino aí deste cuidado de si que se manifesta também de alguma forma do cuidado do outro. Eu também quero falar para você que está passando por essa fragilidade, que está de alguma forma extremamente angustiado, que não consegue pensar no futuro, não consegue pensar no amanhã, que se sente efetivamente paralisado. Caso você tenha já feito um processo de terapia, de psicoterapia, que você retome, busque retomar online. Não pode ser online, não precisa ser presencial nesse momento, enfim, a gente encontra meios para isso. E para você que não buscou ainda, que talvez tenha ouvido muitos pré-conceitos a respeito do tratamento psicológico, aqui vai minha sugestão: experimente, se dê a possibilidade deste encontro, de construir um enquadre, um setting com um psicólogo, porque a psicologia, na minha perspectiva, ela não é um manual de solução para os teus problemas. Ela é um lugar, um espaço no tempo onde você, com o outro, na figura do psicólogo, reconhecendo e reelaborando a tua própria história através das tuas narrativas, pode e possa reencontrar ou reinventar caminhos para seguir. Porque a grande questão é que haja movimento, não importa como, a gente pode estar até rastejando, mas que o movimento aconteça, para que o brilho no olhar não se apague antes do tempo. Então, coloco-me sempre a mim, coloco-me e também aos meus colegas psicólogos, estamos abertos a poder de alguma forma contribuir com você nessa travessia, caso você se sinta paralisado. Primeiramente como duas almas humanas, uma acolhendo a outra, para que a gente possa, através de uma corresponsabilização e de um partilhar em comum, encontrar saídas, encontrar recursos em nós mesmos para atravessar esse deserto e esse momento e chegar do outro lado, num outro momento, com algumas transformações